E aí galera, de volta, vamos lá. Já falei do dano. Sem dano, não há que se falar em uma consequência civil, uma responsabilidade civil. Artigos 186, 187, 927 do Código Civil vai nos dar a base. Aquele que, por ato, ou aquele que, por conduta ou omissão sua, causar dano a outrem, comete ato ilícito. 927, aquele que cometer ato ilícito. Artigos 186, 187, causar dano a outrem tem o dever de reparar. Ok. Responsabilidade civil, a regra é essa. Beleza. Sem dano, não há o que ser reparado. Sem o que ser reparado, não há que se falar em responsabilidade. Dano material, dano moral, dano estético. Falamos. Ponto. Próximo passo. Não há que se falar também, meus caros amigos, em responsabilidade civil se eu não tenho uma conduta humana. Conduta humana, professor? Isso. Nosso direito, ele já falou em outras vezes o seguinte. Existem os atos, direito civil parte 1, pessoal. Os atos e os fatos. Okay. Fato em sentido amplo é qualquer verbo, qualquer acontecimento. Fato em sentido estrito são aquelas situações realizadas pela natureza, sem a nossa intervenção humana. É aquilo que não tem uma manifestação de vontade. Guarda essa vontade aí que a gente vai precisar voltar para ela. Beleza. Choveu. Fato de chover não tem importância. Teve um terremoto. Ok, aconteceu terremoto, não teve interferência humana. São fatos da natureza, ou fatos estrito sensu. Muitas vezes vai se falar em caso fortuito e força maior nessas situações que não estão dentro das nossas decisões. Ok. Se choveu, se caiu um relâmpago e esse relâmpago ele destruiu um equipamento que você tinha no sítio, uma árvore que você tinha plantado, acontece, não dá para ingressar com ação contra Zeus, o deus do raio, porque aquele raio caiu na sua propriedade. Então não há que se falar em responsabilidade pelo fato da natureza. Ok. E aí nós vamos para o chamado ato-fato, que é algo que está ali numa transição, nem é exatamente da natureza, nem é exatamente da vontade humana, do engenho humano. E aí se fala muito naquelas circunstâncias dos menores de idade. Então, minha filha, antes de completar 2 anos, já falava em às vezes estava comigo na hora de fazer uma feira, já pedia um chocolate. Imagine que eu desse a ela lá o dinheiro para ela pagar o chocolate. Ela não está realizando um negócio jurídico, ela não sabe que aquela moeda tem um valor e que aquele valor está sendo entregue para gerar uma obrigação de receber o produto que ela queria. Não é bem isso, convenhamos. Mas tudo bem, não existe exatamente uma vontade finalística de realizar um contrato de compra e venda, mas ela quer o chocolate, né? Ela vai ter o dinheiro que poderia adquirir. Beleza. Mas aí sim a gente chega onde nos importa, que é a conduta humana ou o ato humano. O ato, a coisa mais importante para ela é o poder de decisão da vontade do cérebro humano. É a escolha entre fazer ou não fazer alguma coisa. E se formos fazer de uma ou de outra maneira. Então, eu preciso, na responsabilidade civil, que o ser humano faça ou deixe de fazer alguma coisa. E aí eu estou dizendo para vocês de pronto que essa conduta humana pode ser uma conduta comissiva, um fazer propriamente dito. Então alguém foi lá e dirigindo bateu no seu veículo. Ok. Agora, vamos imaginar que você está dirigindo e de repente você fica preso num viaduto, porque o viaduto quebrou e agora está um vão de uns 2 metros, aconteceu recente em São Paulo, né? Entre a sua pista e a próxima pista. Você para de repente ali,
Então, praticamente, o que foi que aconteceu ali? Foi uma omissão do Estado em fazer a manutenção adequada do viaduto, e por essa omissão de uma vontade de um governante, de um gestor, acabou acontecendo aquele dano. Sei lá, vai que você ainda colidiu o seu carro. Então, eu tenho uma conduta omissiva, alguém que tinha um dever de agir, que não agiu. Uma omissão de socorro seria ali mais ou menos na mesma linha de raciocínio. Então, é um fazer, é um agir ou um não agir. Normalmente, o não agir vai ser apenado quando alguém tem um dever de agir e assim não fez. Mas sempre, pessoal, alguém escolhe fazer ou não fazer. Beleza? Então, você pode escolher dirigir ou não dirigir hoje. E se você vai dirigir, você pode dirigir com cuidado ou sem cuidado. Sem cuidado, provavelmente, aumenta a probabilidade de acontecer um acidente. Então, temos que ter cuidado. Então, eu preciso de uma conduta humana. E por que eu falei tanto dessa questão da vontade? Pessoal, cuidado para não confundir essa vontade humana, um poder decisório de agir, com a chamada culpa lato sensu do direito civil, com o dolo. Normalmente as pessoas dizem, mas se foi voluntário, se ele fez porque quis, é doloso. Cuidado, eu não estou dizendo se ele fez alguma coisa porque quis. Essa pessoa tomou a decisão de fazer alguma coisa. Pode ter tomado a decisão de dirigir sob o efeito de álcool, ok? Pode ter tomado a decisão de atropelar alguém porque é um desafato, pode ter atropelado alguém simplesmente porque decidiu atender o celular naquela hora. Então, as três decisões chegou na mesma circunstância. Mas vejam que só em uma delas a pessoa de fato queria atingir a pessoa. O outro assumiu um risco, sei lá, poderia falar num dolo eventual, na questão de dirigir alcoolizado, mas a pessoa que só queria fazer uma ligação no telefone mesmo assim, perde a sua atenção no trânsito e causa um dano, também causou um dano. Tomou a decisão de mexer no celular. Entenderam? Mas não tomou a decisão finalística, a vontade de causar o dano. Não é isso que eu estou falando. É a vontade de decidir se você vai fazer ou não fazer alguma coisa. Tudo bem? Então, precisa de conduta humana. Agora, se eu tenho que ter um dano em uma conduta humana, eu tenho que ter alguma coisa que faça o link, a conexão entre esse dano, e olha que eu estou falando ainda na responsabilidade civil lato sensu, ainda não cheguei na responsabilidade ambiental, mas depois que a gente desenrolar isso aqui, a parte ambiental vai ficar bem mais fácil. Então, eu tenho um nexo de causalidade, tenho que ligar. Olha, eu acordei hoje e levantei de pé esquerdo. Morreram, sei lá, 10 mil pessoas de doença X. Como é que eu vou relacionar o fato de eu ter levantado de pé esquerdo e morrido 10 mil pessoas da pandemia? Sinceramente, pessoal, não tem como eu ligar. Por mais que exista alguma superstição, acreditar que dá azar, isso e aquilo outro, não tem como imputar a responsabilidade a alguém porque levantou do pé esquerdo e ter acontecido os óbitos. Entendam isso. E aí, pessoal, quanto ao nexo de causalidade, eu peço que vocês voltem também ao direito civil, porque nós temos uma série de teorias, a mais famosa de todas, mas já ultrapassada e pouco utilizada no direito civil pátrio hoje, é a questão da condição sine qua non. Então, por que não usa mais a sine qua non? Porque o pessoal vai ad infinito, né? Olha, se fulano de tal não tivesse, se Caio não tivesse atirado em Tício, Tício estaria vivo. Legal, vamos punir Caio pelo dano causado à família de Tício, ao próprio Tício. Tá, mas se Mévio não tivesse fundido a arma a Tício, Tício também não teria atirado com aquela arma em Caio, ou Caio não teria atirado em Tício, e Tício estaria bem. Então Mévio também é responsável. Aí alguém vai lá e diz, mas se a Taurus não tivesse fabricado a arma, Mévio não tinha vendido, Caio não tinha comprado, Caio não tinha tirado, então vamos punir também. Mas se a Vale do Rio Doce não tivesse extraído o minério de ferro que a Taurus comprou para fazer a arma, também não tinha. Então vamos punir a Vale. Mas se Eva não tivesse comido da maçã junto com Adão, então todos nós estaríamos no Éden e não teria mal no mundo, e Tício também, então vamos punir Adão e Eva.
fica complicado, né? Então, a condição, se não tivesse acontecido isso, não teria tido dano. Acaba que a gente não vai acabar não punindo ninguém no final das contas, porque eu tenho um elo muito grande. Então, hoje se fala na teoria da causalidade direta. É a teoria mais aceita, que está esculpida no nosso ordenamento jurídico brasileiro, no Código Civil 2002. Então, eu vou punir aquilo que está diretamente relacionado. Nada impede depois aquele que indenizou, peça ali um regresso de outra pessoa que também foi culpada. Agora, eu não posso prejudicar ainda mais uma vítima que já teve seu patrimônio danificado. Tudo bem? Então, teoria do nexo de causalidade, a mais utilizada hoje no Brasil é a da causalidade direta, não mais a da condição sine qua non. Pessoal, por fim, nós falamos também na culpa, que ainda hoje faz parte da regra geral, que é ainda a responsabilidade civil subjetiva. A culpa é agora sim um agir de uma maneira mais ou menos consciente, comparado ali com bone pater familia. Se o bom pai de família fizesse igual, então eu não posso punir a escolha daquela pessoa. Mas se um bom pai de família não ia agir daquela maneira, então eu não posso punir aquela pessoa. Basicamente aqui, pessoal, eu tenho que lembrar para vocês que no direito civil não vale a pena a gente fazer todo aquele desgaste de discutir a diferença de dolo e culpa. Salvo engano, o artigo 940 do Código Civil, 942, não lembro agora de cabeça, mas está lá, ou é um ou outro, que vai dizer o seguinte, que o dano será medido para a indenização. A indenização ela é proporcional ao dano. Não é proporcional à ilicitude da conduta. Claro que uma conduta dolosa é mais grave do que uma culposa, mas para o direito civil muito pouco importa. O que se importa é indenizar e reparar o dano sofrido. Então, se aquela pessoa excelente, brilhante, cuidadosa e tal, vai mexer no celular porque, sei lá, está esperando uma notícia grave com alguém no hospital e aí angustiado atropela uma pessoa, se o inimigo mortal da pessoa viu o transeunte, seu inimigo, passar e joga o carro por cima, o dano foi igual à responsabilidade civil, a pena é diferente. A responsabilidade civil vai ser basicamente a mesma. Indenizar os familiares do morto, indenizar pelas custas de tratamento, se for o caso, indenizar pelas despesas de funeral, uma indenização ali semelhante ao lucro cessante, numa perspectiva de vida que aquela pessoa teria. Então, tudo isso aí pode ser calculado, mas é difícil, claro, mas pode ser calculado, mas não vai fazer sentido a gente diferenciar o que é dolo do que é culpa. Basicamente, inclusive, não faz nem muito sentido para o Código Civil fazer uma diferença entre imprudência e imperícia. Lá no direito penal vai ter a diferença, porque a imprudência é um agir de uma maneira não condizente com o bom pai de família, com o cidadão médio. Já a imperícia necessitaria ali de um conhecimento técnico. O Código Civil nem fala em imperícia, ele vai falar em imprudência ou negligência. Não significa que não puna a imperícia, não significa que não puna o dolo. Quem pode o mais, pode o menos. Então, se eu estou punindo uma conduta menos grave, eu vou punir a conduta mais grave. Só não vai fazer diferença de eu fazer a diferença. Não vale a pena gastar tempo diferenciando, porque as consequências serão as mesmas. Então, culpa no direito civil, nós dizemos que é uma culpa lato sensu, porque vai englobar também o dolo. Tá bom? E aí, William? Basicamente, aquele que agiu de uma maneira que possa se reprimir, que possa esperar uma conduta diferenciada, é essa pessoa que, em regra, deve ser punida também no direito civil. Agora, acontece, pessoal, que diante da aceleração da história, das maneiras como nós, humanos, realizamos nossos negócios jurídicos e precisamos do nosso patrimônio protegido, em algumas circunstâncias, provar que alguém agiu culposamente, seja com culpa, seja com dolo, acabava sendo impossível, a famosa prova diabólica. Então, imagine, sei lá,
numa festa de formatura, a turma contrata um buffet, por ser renomado e tal, um bom custo-benefício, enfim, contratou. E no dia seguinte à festa, formandos e seus familiares foram internados por infecção intestinal, várias pessoas, de vários meses. Algo errado ali, né? Não foi alguma coisa específica, foi muita gente. Então dá para dizer que tem a ver com o que foi consumido no buffet da formatura. Mas como é que eu vou provar que houve imprudência, que houve negligência, que houve dolo? Já aconteceu, já passou. Daqui que eu processo, que eu peço a investigação, que seja apurado, aí já se perdeu as gravações de câmera, já limpou os armários, já limpou o frigobar, freezer, etc. Como é que vai provar que houve? Então, nessas circunstâncias, algumas atividades humanas, elas não demandarão mais uma prova da culpa. Entenderam? E aí, quando a gente abre mão de trabalhar a culpa, de exigir uma prova de culpa, nós entramos nas chamadas teorias do risco. E dentro das teorias do risco, acabou-se chegando a chamada responsabilidade civil objetiva. William, por que a gente ainda estuda a subjetiva? Porque, pessoal, ainda é a regra. Se você olhar o caput do artigo 927, você vai notar que essa é a regra no nosso ordenamento jurídico. A responsabilidade civil objetiva, que está no parágrafo, ela é excepcional. E aí vocês vão ler no parágrafo do 927 que vai dizer: quando a lei determinar ou quando o risco da atividade assim o exigir, que a responsabilidade então poderá ser feita sem a prova da culpa, a responsabilização. Ok? Pessoal, mais uma vez eu passei dos 15 minutos. Bebe uma água e volta já.